Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Alô, Diego Amorim? Tá aí? Bom dia. Na linha. Tá na linha? Vamos falar sobre celular hoje na política? Exatamente. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Boa semana pra gente. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil. Primeiro, um registro institucional. Nesse fim de semana, o presidente Bolsonaro, ali no cercadinho com a imprensa em frente ao Palácio do Alvorada, citou o fato do ex-presidente Michel Temer não votar no Lula e ter uma tendência de apoiá-lo. Parecia que o presidente tinha ouvido a nossa coluna. Até as expressões que ele usou foram muito parecidas aqui com o que a gente falou na sexta-feira. Acho que o presidente está ouvindo a Nova Brasil. Seja sempre bem-vindo, presidente, ex-presidente Lula, Padre Kelmo, Eimael, todos os políticos, candidatos de todos os espectros políticos são bem-vindos aqui à nossa programação da Nova Brasil FM. Hoje nós vamos falar sobre celular na política. No fim de semana, eu estava lendo a entrevista do publicitário Nizam Guanais, em entrevista à revista Veja, e ele disse o seguinte... Abro aspas para o Nizam Guanais, um mestre da publicidade brasileira. Quando vou dormir, meu médico me orienta a deixar o celular lá longe, no banheiro. O celular mata a saúde mental. Eu já cheguei a ter um tempo de uso de 15 horas por dia. Estou tentando reduzir para 5 a 7 horas. O celular é a nova droga que está enlouquecendo as pessoas e causando dependência. Digo isso porque é um vício que eu enfrento. Fecho aspas para o Nizam Guanais, tocando num assunto super sensível e atual e admitindo um vício, né? Considerando o uso do celular como um vício. E isso ficou martelando na minha cabeça, sabe, Mauro Michele? Eu falei, e o celular na política, né? E aí eu fui fazendo memória a essa minha cobertura em Brasília aqui há um tempo para trazer essa análise para o nosso ouvinte. Há 4 anos, em 2008, nós tivemos a primeira eleição significativa. Claro que antes disso nós tivemos já campanhas com celular, campanhas nas redes sociais, mas a eleição significativa de pessoas que viraram o que viraram em razão do celular e das redes sociais, isso aconteceu pela primeira vez em 2018. Nós tivemos youtubers, influencers, ativistas políticos que ficaram famosos com o celular na mão e em razão disso viraram políticos. E chegaram a Brasília com votações expressivas. A primeira vez foi em 2018. Este ano nós tivemos novamente esse fenômeno acontecendo. Pode parecer ser uma tendência, né, de políticos que não são mais aqueles políticos tradicionais, necessariamente filhos, netos de vereadores, de prefeitos das cidades, mas celebridades virtuais, pessoas que ganham fama nas redes sociais fazendo um ou outro discurso. A partir de 2019, mudou o cenário do plenário da Câmara e do Senado também em razão do celular na mão. Nós, jornalistas, principalmente, você, ouvinte da Nova Brasil, que acompanha pela TV Câmara, pela TV Senado, nós passamos a ver políticos, parlamentares, com o celular na mão, fazendo transmissões ao vivo durante as votações nos plenários do Congresso, parlamentares que passaram a se dedicar no seu mandato quase que exclusivamente para dar um retorno para os seus eleitores por essas redes sociais. E aí é interessante a gente ver no Congresso deputados e senadores que atuam quase como repórteres, que colocam lá o seu tripé no Salão Verde ou no Salão Azul do Congresso, que usam verbas significativas do cotão parlamentar para contratar estruturas de redes sociais, tudo isso pago com dinheiro público. Há parlamentares que fazem com as suas lives praticamente um noticiário próprio, né? A visão daquele parlamentar sobre o noticiário. A gente teve também como um exemplo disso muito forte alguns parlamentares que passaram a fazer enquetes nas redes sociais sobre como eles iriam votar. Um exemplo disso é o senador Jorge Cajuru, de Goiás, que chegou a fazer ali no início do mandato enquetes. Eu voto sim ou não a esse projeto. E eram os seguidores dele que decidiam como é que seria esse voto. Neste ano de 2022, como eu disse agora, a gente tem o exemplo do Nicolas Ferreira, um vereador de Belo Horizonte, de 20 e poucos anos, que é um fenômeno das redes sociais, ligado ao presidente Bolsonaro, e ele é eleito o deputado federal mais votado do país. Sobre a corrida presidencial, o que a gente vê?
Qual o impacto do uso do celular e das redes sociais no resultado do pleito? Isso é um pouco difícil de se medir, é preciso ser feito um estudo. Não vou me atrever aqui como jornalista a fazer essa análise. Mas é impossível hoje você fazer qualquer campanha política sem apostar e sem investir em redes sociais, em TikTok, em Instagram, em Twitter, em uma estratégia de campanha nas redes sociais. E também temos episódios, Mauro e Michele, pitorescos de deputados e senadores flagrados com o celular na mão durante votações importantes no Congresso e que revelavam ali coisas, no mínimo, curiosas. Em maio de 2015, um deputado de Santa Catarina foi flagrado por cinegrafistas e fotógrafos que ficam ali nos plenários da Câmara e do Senado vendo filmes pornográficos durante a sessão. Ele disse que estava deletando os vídeos no momento em que ele estava vendo esses vídeos. Em 2017, um outro deputado do Pará foi flagrado com o celular também durante a sessão, pedindo nudes para uma pessoa durante uma conversa de WhatsApp. Em 2017, talvez esse seja o caso mais emblemático, porque fala de Jair Bolsonaro, que hoje é candidato à reeleição. Em 2017, o Bolsonaro foi candidato a presidente da Câmara. E ele ficou em último, ele só teve 4 votos. E o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que também já era deputado, não votou, porque estava viajando, estava no Havaí, estava nos Estados Unidos. E aí o fotógrafo Lula Marques registrou uma conversa do Bolsonaro no celular durante o plenário, pagando um sapo mesmo para o Eduardo Bolsonaro, dizendo... Ih, tem palavrões aqui, não vai dar para eu reproduzir na íntegra, mas papelão que você está fazendo. Tá bom, então vamos lá. Papel de pi, pronto, que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Você é um irresponsável. Era o presidente, não, era o deputado Jair Bolsonaro brigando com o filho Eduardo Bolsonaro, que não estava lá no plenário para votar. E em outubro de 2021, esse aqui eu compreendo ele, o senador Luiz Carlos Reis, durante a CPI da Covid, estava jogando paciência no celular. Ele devia estar cansado daquilo tudo ali e ficou com o celular na mão jogando paciência. Aí um fotógrafo também pegou e flagrou o senador com o celular na mão. Enfim, trouxe aqui alguns exemplos para dizer, Mauro Michele, que assim como a gente não consegue mais largar esse bendito, esse maldito desse celular, os políticos também não, e hoje o celular faz parte do enredo político aqui em Brasília. E infelizmente, Diego, a questão da pornografia que você mencionou não é nada perto da quantidade de mentiras que estão sendo veiculadas via celular, via WhatsApp, via redes sociais, e a incompetência estrondosa, se não criminosa, das redes sociais em conter esse tipo de conteúdo. Elas simplesmente não conseguem conter, eu não sei se não querem, se não tem competência, se não tem tecnologia, mas a mentirada que está circulando por aí é perigosa, é muito perigosa para a nossa democracia. É bom que o eleitor esteja muito atento, porque, como o Diego falou, são conteúdos produzidos por quem tem algum interesse nesse conteúdo. Então, fique muito atento, porque muitas vezes essa pessoa está defendendo seus interesses de uma forma mentirosa. Você pode cair num golpe. Diego, eu acho que é isso, né? Obrigado por hoje. É isso. Só vou concluir, eu esqueci de comentar, tem deputada também, literalmente, não é modo de falar não, fazendo TikTok. No plenário da Câmara, a gente teve nessa legislatura, a deputada Alê Silva gravou uma dancinha ali no Salão Verde da Câmara, fazendo uma dancinha de TikTok que até então eu desconhecia. Eu fui aprender TikTok graças à deputada Alê Silva. Mas é mais um exemplo também de como essa realidade de rede social transformou a política também, muitas vezes, numa grande, uma grande diversão midiática. Eu acho assim, os parlamentares usarem a tecnologia para se comunicarem de uma forma até mais leve, mais moderna, eventualmente, tá tudo certo. O que não pode é mentira. A mentira, ela corrompe a nossa democracia, porque ela vai pegar a opinião de uma pessoa, as pessoas vão passar a ter as suas opiniões baseadas em algo que não é real.
Como é que você vai ter, né? Você vai tomar uma decisão baseada em alguma coisa que não é a realidade? Isso é muito preocupante. Agora, se o deputado, parlamentar, o político quiser, né, se comunicar de uma forma mais transada, mais moderna, faz a dancinha, tudo isso, desde que esteja falando ali a verdade, até aí tá tudo certo. E Né? que esteja fazendo outras coisas também, né? E não só dançando. Agora, eu conheço muita gente que se informa e fica sabendo de coisas só através das redes sociais, Pois é. inclusive dos próprios políticos, assim, sabe? Assuntos relacionados à política. Então, é bem preocupante mesmo, tem que ficar atento a tudo isso. Obrigada, viu, Diego? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa semana. Valeu.